Martins. Eu nasci no Rio de Janeiro no dia 15 de julho de 1940. Com a cidade de Chiador praticamente é desde praticamente da sua fundação, porque o meu bisavô chamava-se Nazário e ele era africano. E quando ele chegou aqui, ele se relacionou com uma negra escrava e que não era africana, e constituiu família, tendo vários filhos e filhas. E uma das filhas, a minha avó, Adelaide Gonçalves. Adelaide Gonçalves. Adelaide Gonçalves. E, segundo a história de família, eles começaram a vida deles ali naquela região de Santa Fé, na fazenda da Floresta, onde a minha bisavó foi ama de leite de filhos e filhas de um fazendeiro, e que eu conheci alguns descendentes. Na época eu tinha meus 15 anos, hoje eu estou com 75 anos, mas foi um relacionamento curto, mas muito eficaz. Pois bem, considerando esse aspecto da minha chegada aqui, a Chiador, eu desde a minha infância, desde quando eu entendi como gente, a minha mãe vinha a Chiador. Vocês já moravam no Rio? Moravam no Rio. Então, como no Brasil é uma terra de muita miscigenação, a minha origem é a origem da senzala e da Casa Grande. O meu avô era da Casa Grande, da família Rezende, e ele era branco, e ele tinha uma formação intelectual para a época, e considerando até hoje muito boa, porque ele estudou no Instituto Granberry, em Juiz de Fora. Antes de ser Instituto Granberry, era Instituto Mineiro, Escola Mineira, lá em Mariano Procópio. Ele praticamente foi um dos fundadores, uma das raízes dessa instituição histórica em Minas e precisamente em Juiz de Fora. Nome do seu avô? Joaquim Cândido de Rezende. Pois bem, a minha mãe foi a filha primogênita dele, da relação com a minha avó. E esse meu avô teve outras relações com outras mulheres, mas a minha mãe foi a primogênita. E o interessante é que as pessoas dizem assim: nunca houve briga entre os irmãos sanguíneos por parte de pai, porque ele não deixou herança nenhuma. Então ele não deixou dinheiro, ele não deixou fazenda, ele não deixou nada. E o que ele deixou foi justamente essa união natural dos familiares. E o interessante é que a minha mãe, muito pesquisadora, entre aspas, ela descobriu
junto com meu tio Genésio, que era um exímio contador de história, tio-avô, irmão da minha avó, perfeito, que ela tinha mais 3 irmãos, e 2 delas moravam no Rio, tio Dina e tio Odete, e o tio José Amaro morava aqui em Chiador. Todos irmãos sanguíneos da sua mãe. Da minha mãe, por parte de pai. Perfeito. E 40 anos depois, começamos a nos relacionar, e é um relacionamento até hoje muito fraterno, e que essa relação, ela passa por vários anos. E o senhor trabalhou lá em que atividade, Sr. Jefferson? Veja só, eu fui securitário, trabalhei numa companhia de seguros, fui bancário do Banco Nacional de Minas Gerais. E nesses lugares, principalmente no Banco Nacional, foi o meu primeiro emprego, eu trabalhei como contínuo do almoxarifado. Esse banco pertencia a Magalhães Pinto, que era um político mineiro, governador, ministro de Relações. E nesse banco eu comecei a minha vida profissional. Mas ao mesmo tempo, eu era um desportista. Eu fui atleta do Fluminense, eu corria 100, 200, 400 metros, e tive a honra, tenho a honra de participar de um livro intitulado 100 anos de Fluminense, História do Fluminense, e o meu nome consta numa parte do livro em que todas as modalidades esportivas são colocadas ali. Futebol, basquete, vôlei, natação, polo aquático, tênis de mesa, esgrima e atletismo. Então, o nosso nome aparece ali como parte dessa história do clube. Eu fui muito bem recebido ali. E ali eu fiz um círculo de amizade muito grande e que me influenciaram bastante a estudar, a me preparar para a vida acadêmica e a vida profissional com melhores condições para que eu pudesse ter uma vida melhor. Então, eu fiz Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ali eu tive vários colegas que hoje estão na mídia como treinadores de futebol, treinadores de atletismo, de basquete, ex-atletas, ex-jogadores. E foi um ciclo de amizade muito abrangente e que me ajudaram muito. E que me ajudou muito. Inclusive, eu tive a honra de ser meu contemporâneo, Paulo Lins e Silva, que hoje ele é tido como o Papa, o sábio da área de família, do direito, e José Roberto Reit, que foi comentarista da TV, árbitro de futebol, não é? Pessoas do nosso relacionamento, e que até hoje outros que serviram às Forças Armadas, hoje são generais, brigadeiros, enfim, pessoas que foram meus, que eu chamo de você, de tu, pelo apelido, não é? Quando nós nos encontramos, é uma amizade muito... E eu sempre tive essa capacidade que eu aprendi na minha família, de não tirar proveito da amizade. A amizade é uma coisa muito séria. Não é amizade de tirar proveito. É uma amizade. Amizade é para ganhar. Ganhar proveito, não tirar. Essa casa é o seguinte. O nome dessa praça aqui em frente de casa é Antônio Joaquim da Costa. Antônio Joaquim da Costa era um português que veio de Portugal em 1891
e foi direto para a vila de Barbacena. E lá ele cresceu financeiramente, economicamente, constituiu família. E por volta de 1830 e alguma coisa, Dom Pedro II doou a ele uma sesmaria. O que significa isso? Eram glebas de terra que o Império doava a pessoas para que elas pudessem desbravar o sertão brasileiro, o sertão mineiro. Então aqui, essa nossa região, é chamada de Zona da Mata. Com certeza, havia muita mata, né? Com certeza. Né? Inclusive, eu tenho informações que tribos indígenas existiram aqui, e elas, precisamente, elas ficavam ali pelo lado ainda enxeador, eles chamam de Mata Virgem. Que chama Toca do Índio. Toca do Índio. Já soube dessa informação. Soube, vi fotos com a Mabel, filha da dona Vilma. Só vi fotos. Eu não conheço ainda. Também não. Mas brevemente estarei lá. Mas, de qualquer forma, chegando aqui, esse Antônio Joaquim da Costa, ele chegou aqui nesse período, e veio de Barbacena. Então é interessante que pouca gente sabe que aqui a cidade, o Xador, ele nasceu na Serra da Ribada, na fazenda da Ribada. Em 1842, ele veio para cá e criou a Capela de Santo Antônio de Xador, construiu com seus escravos. Aqui no centro. Isso. Com a reforma que fez na casa, uma reforma, mas sem descaracterizar, porque essa casa é tombada, não tombada pelo Estado, mas tombada por minha família. Eu mantive o estilo da casa e descobri no portal 1842. Então essa casa... A inscrição da data. É a primeira casa construída aqui, neste local, foi essa casa. Na mesma época que a capela. Mas a capela, com certeza, aqui deveria ser um canteiro de obras dessa capela. Deveria ser a moradia dele, provavelmente. Né? E essa casa, ela, durante muitos anos, ela foi uma referência, porque aqui onde nós estamos, aqui era a farmácia do seu Pedrinho. Olha só, eu não sabia. Seu Pedrinho era um farmacêutico e ele atendia as pessoas. Inclusive ele tinha uma fórmula, vitiligo, aquela doença daquele cantor, da pele, né? Dá na pele. E inclusive ele morreu com um segredo. Nós temos uma amiga de Anta, que vinha de Anta para cá para fazer o tratamento com esse remédio, e ela ficou curada. Ele tinha fórmula, mas não passou para ninguém. Não passou para ninguém, eu não sei porquê. Ele não passou para ninguém, mas ele foi uma pessoa muito importante. A esposa dele era professora, e muitas pessoas, conheço mais velhas naquele Xador, vinham para cá para estudar com a esposa dele. Ela era professora da escola que funcionava onde é a prefeitura hoje. Inclusive a minha avó, que nasceu em 1886, estudou, fez só o primeiro ano primário ali. E ela tinha uma capacidade que eu chamo de sabedoria. Ela sabia se expressar, ela sabia conversar, ela tinha sabedoria, com o primeiro ano do Xador. E o tio Walter, com a 4ª série do Xador, ele chegou àquele cargo que o senhor falou. E quando que sua família e o senhor começam a ter uma relação mais com a casa passa a ser administrada por vocês? O seguinte, eu já com família, com filhos,
a nossa referência era ficar na fazenda. Então ali juntava assim, mas era muita gente mesmo. Mas chegou o tempo que a gente sentiu a necessidade da nossa independência, de você ter uma coisa sua, para você ter a liberdade de receber também pessoas do seu relacionamento. Então, precisamente no dia 16 de junho de 1976, nós compramos essa casa do seu Pedrinho. O seu Pedrinho morava em Três Rios e ele, já com muita idade, a casa ficou fechada há 13 anos. 13 anos era fechada. Então aqui era a farmácia e a residência da família. E ele se desfez da casa. E na época, eu me lembro, o valor, eu comprei por 40, não sei quanto. Que moeda que era nessa época? Eu não me lembro, 40. Cruzeiros, cruzados? Eu dei 20 de entrada, hoje. Daqui a um mês, eu tinha que dar mais 20 para formar o 40. Aí eu fui no banco do Banerj, um amigo meu era gerente lá, o Samuel. Três Rios. E o Samuel me conseguiu esse empréstimo. Mas veja só a coisa, como muda a coisa. Esses 20 mil reais, para pagar em 30, 60 e 90 dias, em 3 meses, eu tinha que saldar essa dívida. Hoje você tem 60 meses, 72 meses, 30 anos para saldar uma dívida. Então, eu comprei essa casa. Mas antes de comprar essa casa, eu já estava de namoro com um terreno onde tem a escola hoje, no clube. Era uma gleba de 11 mil metros quadrados que pertencia ao seu sobrenome Carneiro, senhor já de idade. Mas acontece que aquela área, na época, era uma área rural. Então, para desmembrar aquela terra, tinha que entrar no processo no INCRA. Estava uma coisa... E eu me lembro que eu paguei um topógrafo para fazer, enfim... Levantamento do terreno e tal, para poder negociar e tal e tal. Aí chegou um momento que apareceu essa casa e aqui eu fiquei. Né? O senhor já fez muita reforma aqui, seu Gerson? Olha aqui, a reforma que nós fizemos foi basicamente a reforma estrutural. Era justamente a questão do telhado. Porque eu aprendi que o telhado é o principal setor de uma casa. Então nós fizemos o telhado. A telha era aquela telha antiga em que as negras escravas usavam as suas coxas. Então tinha telha com coxa fina, com coxa mais grossa, era a coisa desproporcional. Então, para que esse telhado ficasse no nível, eles colocavam cacos de telha para poder nivelar. Pedaços, né? Pedaços. O chão era basicamente tosco, era um chão remendado. Quando o senhor comprou, ainda era madeira ou era piso de cerâmica? Não, cerâmica é que nunca teve. Sempre foi madeira? Sempre madeira. Então a Sônia, minha esposa, ela caía, pisando, caiu, foi lá para baixo. Não é? E o tempo passou, eu tive o privilégio da minha aposentadoria e recebi uma importância e investi parte dessa importância na reforma dessa casa. Mas antes da reforma inicial, nós fizemos a primeira obra, que foi a frente da casa. Porque a base da frente era de madeira, mas a madeira estava empodrecida, estava de pau a pique e tal. E em uma semana eu trouxe um amigo lá do Rio, e ele fez essa obra em uma semana, botou alicerce, tijolou, enfim, tijolou, botou, enfim, fez o acabamento.
E depois eu fui com o tempo, melhorando. O nosso terreno ia até a rua Professor Barros, que os antigos chamam hoje de Rua do Sapo. Rua do Sapo. Rua do Sapo. Mas recebi, e foi até bom a venda dessa minha parte do lado de lá, do córrego, porque eu não precisava de tanto terreno. E ali foi feito um muro, enfim. O terreno vai agora até o córrego. Não, vai agora. Vai até aquele muro. Antes ia até para frente, que seria já a rua chamada pelos antigos de Rua do Sapo. Me diga uma coisa, Sr. Gerson, e por que Santo Antônio dos Crioulos? Santo Antônio dos Crioulos. Santo Antônio dos Crioulos porque Antônio Joaquim da Costa, como já disse no início, ele criou essa capela que hoje é a matriz do Chiador. E com seus escravos, ele fez essa obra. Acabando a obra, o que ele fez? Ele deu alforria aos seus escravos, libertou os seus escravos. E, ao mesmo tempo, ele doou em volta terrenos para que eles sobrevivessem, plantassem, colhessem, enfim, criassem os seus porcos, suas galinhas. Então aqui era um quilombo, mas não era um quilombo de revoltosos, era um quilombo de agraciados pelo coronel. Pelo coronel. Coronel não era como se chamava, não, né? Era coronel. O Antônio. O Antônio Joaquim da Costa. E esse senhor que me vendeu, ele contava uma história que aqui, mas era muito. E com o tempo... Era muito o quê? Desculpe. Ele eram muitos ex-escravos. Muitos ex-escravos. Mas é muito. Eu não sei se tem esse conhecimento, se eu informar a vocês. Ali na entrada do Chiador, do lado direito, atrás da casa do Rodrigo... Tem do cemitério, né? Tem um cemitério, era o cemitério dos escravos. Existe o muro ainda? Hã? Existe alguma coisa remanescente, o senhor sabe? O que existe é uma cerca de arame farpado, mais árvores e mais nada. Lá era um cemitério? Era o cemitério. Então, nesse cemitério, eram os escravos que eram enterrados ali. Inclusive, tem até a entrada, tem até um caminho, até uma estradazinha, uma coisa. Eu sou um apaixonado, eu virei um ferroviarista. Eu não sou ferroviário, sou um ferroviarista. Aprendi esse termo há pouco tempo. Porque eu me envolvi por um apaixonado por ferrovia, professor Vitor José Ferreira, e que, através dele, nós começamos a mexer nessa busca da reforma da Estação do Chiador. Então, começamos do zero e, há uns anos atrás, nessa data 27 de junho, não me lembro o ano, mas não tem muito tempo, ele era reitor da Universidade Bennett, Metodista Bennett, no Rio, e ele trouxe o grupo teatral do Bennett, trouxe uma orquestra sinfônica de crianças da Petrobras, que usava as instalações do Bennett, e veio com esse grupo e fizemos uma festa, e um casal vestiu aquela indumentária de época, né, para representar Pedro II e sua esposa, e depois teve uma audição de música aqui na matriz de Santo Antônio de Chiador. Então, o que é que acontece? Há pouco tempo houve uma decisão do Ministério Público de Minas para ajuizar junto ao Furnas, junto à comarca de Chiador, a comarca de Mar de Espanha, para que Furnas, então... Está sob júdice.
está sob júdice, mas houve uma ação do Ministério Público. Uma ação. Então, deu um toque e com certeza, eu tenho quase certeza que essa questão vai acontecer. E o meu sonho particular não é de ver somente a estação pronta, é de ver naquela área ali, no mínimo, uma cidade cenográfica de época e fazendo um turismo ferroviário, histórico ferroviário, de Xadô para Sapucaia, ou então para Além Paraíba, alguma coisa assim semelhante, porque aqui no Xadô você tem aqui uma possibilidade turística muito grande e que as pessoas ainda não perceberam. O dia que chegar um Midas, uma pessoa de dinheiro, uma visão ampliada, uma visão futurista, com certeza vai aplicar, porque além da ferrovia você tem aquele lago que você pode fazer turismo aquático ali. Como já está sendo feito, inclusive... Mas está sendo informalmente, tem pessoas que trazem... Mas Furnas está construindo um ancoradouro e um pier Isso. Que a prefeitura vai administrar, que é um pequeno começo. Mas o que eu fiquei informado, o que eu fiquei sabendo, é que esse espaço aí, inclusive esse espaço da restauração da estação, Furnas, inclusive, é quem vai manter e sustentar a vida dessa área.